Olá, boa tarde. Iniciando mais uma tarde de live do projeto Todos Juntos. Estamos nos aproximando do final do ano já, né, pessoal? Tivemos o ano inteiro de lives do projeto Todos Juntos. Muito legal. Já tenho lá no perfil do YouTube, Marcelo Estoduto, nosso convidado de hoje, para conversar sobre cristais. Oi, Silas, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo. Só tá viradinho com a câmera. Tá. Arrumou agora? Agora arrumou. Então tá. Legal. Ai, que beleza! Quem dera se todas as conexões fossem facinho assim. Verdade. O Facebook nos dá um suador toda semana. Mas que maravilha, vamos poder aproveitar bastante o nosso tempo, né? Com certeza. Então, é verdade. Deixa eu fazer uma apresentaçãozinha, né, do que é o projeto Todos Juntos, de toda quarta-feira. E aí, logo em seguida, a gente já começa a conversar. Hoje nós vamos conversar sobre cristais, a energia maravilhosa dos cristais e toda essa interação natural que nós temos, né? Então, Isso aí. gente, o projeto Todos Juntos, eu estava comentando com o pessoal antes do Marcelo entrar, tá quase fechando um ano já, estou quase aniversariando com o projeto, porque ele recebeu um impulsozinho aí do seu corona, nem tudo que vem do seu corona é negativo, né? O projeto Todos Juntos só está aí graças ao corona. É uma intuição que eu venho recebendo da espiritualidade há bastante tempo, coisa mais velha, assim, né? Para reunir colegas, terapeutas, né? E trazermos de maneira amorosa, de maneira acolhedora, informações e ferramentas que possibilitem as pessoas adquirirem bem-estar com ferramentas simples, né? Conhecimentos de aplicabilidade do dia a dia. Então, aí veio o seu coronavírus e foi mais do que necessário a gente lançar mão, né, dessas informações para estabelecermos um bem-estar mínimo possível que fosse, né? A gente sabe que o contexto individual de cada um, ele existe independente de ter pandemia ou não, né? De ter função de isolamento social, de proteções de álcool gel, máscara, todas essas questões que nos impedem um contato íntimo, né? O famoso distanciamento, a gente não estava acostumado com tudo isso, né? Somos pessoas que gostam de se abraçar, de se beijar, essa é a nossa maneira, né, de interagirmos. E fomos atingidos diretamente nesse quesito com essa função do coronavírus. Então, aí comecei a partir de março a convidar colegas para trazer esses conhecimentos, né, que são portas da espiritualidade que possui conexão Wi-Fi universal, como eu digo. Né? A gente não precisa de nenhum condicionamento para que a gente possa acessar essas portas da espiritualidade e também não é dependente de nenhuma crença nossa, nenhum entendimento nosso. A espiritualidade não possui esses rótulos, né, essas barreiras que nós aqui no mundo terreno colocamos, né? Então, eles nos acessam para amparo, proteção espiritual, fortalecimento, eles nos acessam por qualquer uma dessas portas, né, da espiritualidade. Então, o projeto Todos Juntos é para mostrar essas portas, né, trazer as diversas oportunidades de conquista de bem-estar e sensação de amparo maior, né? Porque a gente fala em amparo espiritual, nem todo mundo acredita em espiritualidade. E o projeto Todos Juntos é para todos, né? Não só para quem acredita em espiritualidade,
para quem acredita na questão toda das terapias alternativas, embora sejam 100% terapeutas alternativos que eu trago aqui, né? Mas é para todos, né? Como eu gosto de dizer bastante aqui, embora seja um projeto que ganhou vida na pandemia, ele vai seguir gravado na playlist do YouTube, né? Depois vou compartilhar esse vídeo de hoje dos cristais para o Marcelo colocar no canal dele também, porque vão ter conhecimentos que vão poder continuar sendo utilizados mesmo após esse desafio coletivo passar, porque ele não vai durar para sempre, a gente já sabe, ele já está dando tchau, né? Então, a nossa vida aos pouquinhos vai ir retomando um novo normal, onde nós vamos ter que aprender uma nova condição de convívio social, né, até a gente voltar a se sentir confortável, né? Então, até lá a gente vai lançando mão das informações que a gente compartilha aqui, com muita alegria, muita gratidão por poder estar sendo um encoramento para essas informações estarem sendo materializadas aqui na rede social, né? Hoje em dia nós temos um boom aí de live, de conhecimentos compartilhados, mas aqui no Projeto Todos Juntos a gente tem esse objetivo. Então, se surgir a necessidade de alguma ferramenta prática para bem-estar, pode vir consultar aqui na nossa playlist, que aqui tem informações muito boas e de embasamento bastante profundo, né? Bastante baseado em estudos e práticas dos terapeutas, colegas que a gente traz aqui no projeto. Então, hoje, né, é a 22ª live do projeto, né? Estamos desde o finalzinho de março, e hoje recebo o Marcelo Stodul, meu querido professor de geometria Plante, né? Falar de encontros holísticos, de palestras, de eventos. É uma satisfação imensa estar te recebendo aqui hoje. Engrandece o projeto, tua presença. Sou agradecida do Obrigado. tenho certeza que os mentores aí que protegem e que amparam o projeto também estão bem contentes, bem felizes com a tua presença conosco. Hoje nós vamos conversar sobre os cristais, então, né? São muitas informações. Olha o Felipe aqui, ó. O áudio está muito rápido. O pessoal está comentando isso, Sandra Crista e o Felipe aí, às vezes meio cortado ou abafado com eco. E eu tô te ouvindo com um certo eco também. Eu não sei se é da conexão do Wi-Fi ou se é alguma questão mais tecnológica do aparelho, né? Pode ser, já aconteceu outras vezes, mas eu não sei o que fazer, porque, tipo, depois que a live começa, eu não toco no telefone. Então tá. Então, se porventura tiver alguma questão que fale, que eu não ouça 100%, eu vou te perguntar de novo. E Claro. aí a gente vai seguir, sem problema. Isso, a gente vai trocando, né? De repente, não sei se eu falei muito rápido, de repente falar mais devagarinho, né? Para ficar mais inteligível aí para as pessoas. Mas enfim, como tu vai falar mais do que eu, né? Vamos ver como é que vai ficar agora o teu áudio. Sim. Então, querido, seja bem-vindo, o microfone é teu, fica à vontade, te apresenta, né? Conta mais sobre o teu respeito, a respeito do teu espaço maravilhoso, né? Que tu trabalha também com a questão dos cristais no teu espaço. Enfim, Sim. né? Vamos dar início aí. Fica à vontade. Obrigado. Então tá, Sandra, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa tarde a todos nós, né? Agradecer por essa oportunidade única que tu estás viabilizando aí para nós, de nós podermos compartilhar um pouco desses saberes, entendermos um pouco mais sobre o universo dos cristais, e dos minerais em geral, não só dos cristais em si, né? Os cristais como esses minerais que cristalizam, né? E aí a gente já entraria em subcategorias, né? E dizer que é uma oportunidade muito expressiva de nós podermos difundir o máximo das nossas verdades, né? Em termos de conhecimentos genuínos aí sobre espiritualidade, sustentados em muitos anos de não só de estudo, mas de muita prática, né?
Eu sou aqui de Porto Alegre, gente. Meu nome é Marcelo, né? Como a Sandra já havia apresentado. Coordeno o Espaço Terapêutico Educação da Consciência, que a sigla é ETEC. Normalmente a gente faz o referencial como ETEC. E aqui nós somos especializados em trabalho de psicoterapia da alma ou psicoterapia espiritual, ou seja, é uma psicoterapia com uma abordagem mais holística e aprofundada nas várias camadas da consciência da pessoa, não só dentro daqueles aspectos que as teorias psicológicas abordam, mas indo numa dimensão mais profunda de corpos sutis, campos de energia, dimensões de consciência. Temos também a especialidade do trabalho com apometria atlântica, que na verdade é um desdobramento da técnica apométrica original, né, desenvolvida pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, e surgiu como uma ferramenta de aprofundamento e especialização para tratamentos de casos de obsessão espiritual, né, obsessão e auto-obsessão. Então, demandas que não se conseguia mais dar conta dentro de trabalhos de mesas kardecistas de doutrinação, né, ou de terreiras de Umbanda, nos trabalhos apométricos, com a tecnologia astral que os benfeitores se utilizam, né, se conseguiu ir em questões mais intrincadas de processos obsessivos, chamados processos obsessivos complexos. E é Atlante, né? O viés Atlante do nosso trabalho de apometria se dá porque a equipe espiritual que nos assessora nos ajudou ao longo dos anos a ativar parte da nossa memória milenar, vamos dizer assim, em relação a conhecimentos de tecnologia e ciência Atlante, né? Ou medicina Atlante, usada neste período histórico evolutivo do planeta e que agora está ressurgindo nesta era de aquário aí com mais força, né? Por isso uma projeção tão grande das pessoas em buscarem entender mais a sua espiritualidade, a sua energia, entender se espiritualidade necessariamente tem a ver com religiosidade ou não, como a Sandra mencionou logo no início, né? Essa desconexão dos paradigmas que a religião apresentou para nós nos sentirmos inseridos num ambiente de espiritualidade. Então, encontrarmos essa atividade espiritual dentro de nós mesmos, independentemente de qualquer tempo. E neste trabalho especializado, então, ele é Atlante porque nós recebemos orientação espiritual de manipulação de energia com a frequência dos minerais no tratamento das pessoas, esses minerais cumprindo, vamos dizer assim, parte do papel que alguns médiums desenvolveriam dentro de um trabalho de apometria original, tradicional, que você tem um coordenador e vários médiums sensitivos trazendo informações. Na apometria Atlante, na verdade, quem vai mergulhar no campo eletromagnético, na aura do paciente, vai extrair as informações necessárias, ajudando o terapeuta a conscientizar e a conscientizar o próprio paciente desses aspectos, né? Digamos assim, vai conseguir atuar de forma terapêutica com menos ruídos possível na comunicação energética, porque o mineral não tem as oscilações emocionais que nós, seres humanos, temos, sendo médiums ou não, às vezes a gente canaliza, outras vezes com algumas obstruções na comunicação. O mineral não tem essa questão que ele tem estabilidade molecular, né, e geometria sagrada para poder sustentar essa energia perenemente. Então já estamos entrando um pouquinho na tecnologia e da medicina Atlante, né? E aí então eles são especializados em nos orientar na aplicação desses minerais sobre os centros de energia dos pacientes, às vezes fazendo configurações de redes eletromagnéticas, às vezes realizando operações astrais com minerais, né? Despolarização de estímulos de memória, equilíbrio do campo mediúnico da pessoa, enfim, uma gama muito grande de propriedades que cada mineral vai estabelecer, ora para a saúde física, ora para a saúde emocional e afetiva, ora mental, psicológica, ora energética e espiritual, certo? E fora isso, daí temos um composto de outras terapias que
se aglutinam a esse trabalho da apometria Atlante, né? Dentre elas, a cristalometria, a cromoterapia, né, o uso das cores luz, energia Reiki, né, o Reiki Usui tibetano, e a energia Seiken, o Reiki egípcio, né, a fitoenergética também, às vezes com encaminhamento de tratamentos com chás, com banhos, com emplastos, com tinturas, etc., né? Trabalhando não só a fitoquímica da planta, mas a fitoenergética ou o DEVA, né, o elemental que ativa a energia da planta e que às vezes vai dar a essa planta algumas propriedades um pouco diferenciadas e mais amplas, mais abrangentes do que a fitoquímica da planta em si, né? E assim compomos um leque de terapias integrativas, usamos também a terapia com os gongos tibetanos, a frequência dos sons sagrados, né? Então tudo isso compõe o nosso leque de trabalho. E realizamos também terapêutica de desmagnetização de ambientes, de residências ou de empresas, né? Ambientes que estejam muito sobrecarregados de energia mais densa, fruto de uma série de questões, às vezes relacionamentos pessoais naquele local, histórico de uma pessoa enferma que passou muito tempo naquele ambiente e veio a desencarnar ali, casos de suicídio, de homicídio, casos realmente graves que geram um campo magnético muito intenso, uma egrégora que fica impregnada no ambiente e que depois começa a gerar repercussões negativas nos novos habitantes daquele local sem que eles se deem conta, muitas vezes, de que está tendo uma influência energética pretérita agindo sobre o contexto presente. Isso pode se dar tanto num ambiente residencial quanto num empresarial, né? E fora isso, trabalhamos também dando cursos, né, formações especializadas tanto na apometria atlântica quanto na terapêutica com cristais, geometrias sagradas, aprofundamento no estudo de desenvolvimento das capacidades psíquico-mediúnicas do indivíduo, entre outras abordagens. É isto, dona Sandra. Uau, bastante coisa, hein? Puxa, Bastante coisa. dá para estudar o ano inteiro contigo, fazer uma formação completa. Tranquilo, vários. Vários. Contribuição. Nós temos algumas perguntinhas aqui, né? Baseadas Perfeito. na apresentação do teu trabalho. O Gustavo pergunta qual a diferença do reiki normal, né? Do reiki Usui, para o Seikin, que é o reiki egípcio, né? Que também usa cristais, é isso, né? O reiki egípcio usa cristais, né? Ele pode usar, na verdade, a técnica em si não preconiza o uso de cristais necessariamente. Quando nós recebemos a formação e a iniciação em Seikin, não há, vamos dizer assim, uma especialização ou uma parte da formação que ensine a casar o Seikin com os cristais. Assim como não há com o Reiki Usui tibetano, mas é possível, na verdade, amplificar o campo energético de ambas as frequências se utilizando dos minerais, porque os minerais, sobretudo o cristal de quartzo, por excelência, são canalizadores e potencializadores, né, de quaisquer outras energias ou vibrações. Então, mas na verdade a diferença maior que eu vejo entre o Reiki Usui tibetano e o Seikin é que, primeiro, é uma questão cultural, porque o Seikin, na verdade, foi redescoberto por um norte-americano, Patrick Ziegler, numa experiência auto-iniciática que ele teve dentro das pirâmides de Gizé, né? E que daí depois ele começou a difundir. Mas quando ele teve a experiência, nem ele sabia que o que ele estava recebendo ali era uma iniciação em Seikin. Depois, uma outra médium canalizadora de grande confiança dele, que recebia um mestre indiano, né? Este mestre indiano é que veio dizer para ele: você lembra aquela experiência que você teve lá dentro das pirâmides, assim, assim, assado, e você viu tal e tal coisa, né? Ou seja, o mestre estava falando sem ele ter contado nada do que ele tinha vivido.
E ele disse assim, então, pois é, aquilo que você acha que é reiki, não é reiki, aquilo é energia Seikin, né? E aí ele esclarece o que é o processo todo. E, na verdade, a energia Seikin remonta a Lemúria e Atlântida, né? Mas ela é redescoberta na Era Moderna por esse norte-americano no Egito, e aí faz parecer, então, passa a ser chamado de reiki egípcio, por essa associação e porque se utiliza muito dos arquétipos do panteão de divindades egípcias, né, no ancoramento do trabalho, mas no fundo é milenar e anterior à civilização egípcia, o Seikin. E o que ocorre na diferença cultural é que o Seikin, potencialmente falando, é como se ele atuasse uma oitava. Ele não é melhor do que o Reiki, o Sui tibetano, mas é como se ele atuasse uma oitava acima vibratoriamente em relação ao Reiki, o Sui tibetano. E ele é mais desengessado na forma de aplicação. Como assim desengessado? Porque o Reiki, o Sui tibetano, você recebe os símbolos, você recebe a conexão para abrir os portais através dos símbolos e aplicar a energia através dos símbolos, mas você também recebe todo um manual de instruções de posições de aplicação. Então, existem posições com as mãos e regiões específicas do corpo a serem aplicadas num método mais culturalmente japonês de aplicação. Ele é mais certinho, sistematizado na forma de atuar. O Seikin, ele é uma energia profundamente livre. E quando você passa pelo processo iniciático, você não recebe uma fórmula, um manual de como aplicar. Você é sintonizado, você sente uma intensidade muito grande de energia no corpo, que mexe sobretudo com a sua energia ígnea, com o seu fogo sagrado, com a sua centelha, ou com a sua kundalini, né? Uma energia muito forte do dourado, né? O fogo dourado é muito intenso nesse trabalho. A energia assume um padrão de movimentação em formato de infinito, fazendo esse movimento aqui constante. Então, está muito associado à energia Vril, lá de Atlântida também, que é mencionada com este nome, tá? E você fica ancorado para trabalhar com a frequência do chamado arco-íris sagrado da fonte divina. Então, é como se você, em vez de você trabalhar só com o espectro da energia branca direta, é como se você tivesse à sua disposição a possibilidade de trabalhar com o branco refratado nas 7 frequências, e você tivesse acesso a 7 simultaneamente. Você não vai trabalhar só com energia branca, você pode trabalhar com qualquer uma das 7 frequências, que casam com as 7 frequências dos próprios chakras, os chakras principais. Então, é como se ele tivesse uma capacidade de penetrabilidade em camadas mais profundas da consciência e conseguisse atuar com uma dinamicidade de movimento maior. Por isso, uma oitava acima em frequência no trabalho. Então, as pessoas tendem a sentir muito calor, tendem a sentir muita expansão consciencial, quase de uma forma arrebatadora, assim, como se a pessoa entrasse num estado catártico de transe. Ela sente o movimento, às vezes, se balançando ou se tremendo, porque a aceleração molecular é muito forte. Imagina se colocar cristal junto e aplicar isso através de cristal, o quanto mais ainda amplifica. Então, dá para casar cristal? Dá para casar, mas não obrigatoriamente. E você recebe alguns símbolos, mas ele é um sistema aberto. Então, o próprio Patrick afirma que os canalizadores de Seikin, no decorrer da sua caminhada, vão ter cada vez mais acesso a outras simbologias que estejam frequencialmente ancoradas com o arquétipo da consciência de cada terapeuta, né? E isso vai ampliando o leque de atuações. Às vezes você vai usar Merkaba, usar geometrias sagradas, às vezes símbolos do Reiki que se casam com símbolos do Seikin, outras vezes só forças dos elementos da natureza, sem necessariamente estarem ancorados em símbolos, às vezes só através de cores. Então, ele é muito mais, vamos dizer assim, versátil na forma de canalização e aplicação da energia do que o Reiki e o Sui tibetano. Mas cada um tem o seu papel, a sua potência e a sua missão no planeta, né? Sem dúvida.
Espero ter Fantástico. respondido à altura aí, o nosso amigo. O Gustavo, ele fez alguns comentários aqui, mas o fundinho ficou branco para mim. Eu fiz as Ah, iniciações, ele comentou, mas ainda não ele disse apliquei. e que recebe mais, já recebeu mais símbolos além dos originais. É isso mesmo. É assim mesmo que acontece. Marcelo, aproveitando que tu tocou na questão da energia Vril, eu já estava anotada aqui para perguntar sobre a energia Vril em relação aos cristais, né? Porque a Tá. gente lê na internet, mas tu sabe como é que é a internet, né? É uma fonte que nem sempre dá para se confiar, né? A gente não sabe a Sim. fonte, não conhece, não escreveu, aquela coisa toda. É verdade, assim, que tens essa informação de que os cristais são uma possível ferramenta para o retorno dessa energia que, pelo que os livros nos contam, né, a história, era a energia utilizada primordial lá na Atlântida, né, lá na Lemúria, era Sim. uma energia muito mais pura, eficienciada, né, do que as próprias energias que nós temos aqui agora, como a elétrica, a energia magnética e tudo mais, né? Os Sim. cristais eles são mesmo essa porta de acesso para a energia vril, materialização de energia vril, de repente. Ok. Bom, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a energia original é sempre uma só, a que vem da fonte, né? Tanto daí nós temos essa ideia de sermos unos com a fonte criadora. Então, a energia original é uma só. O que ocorre é que conforme o passar do tempo histórico, evolutivo das civilizações planetárias, e conforme o que cada conjunto de inteligências de cada período histórico foi conseguindo canalizar desta energia original, de acordo com as suas culturas locais, com as suas crenças, com seus cultos às suas divindades, com a sua forma de conexão, ela foi assumindo diferentes nomenclaturas no decorrer da história e também diferentes modulações. É como se essa energia original, vindo de uma fonte única, fosse se fractando em vários raios de frequências distintas que começavam a ser mais limitados na sua potência pelo nível de flexibilidade maior que uma consciência tem para canalizar de uma maneira mais ampla ou com determinadas crenças e visões culturais que acabam circunscrevendo para essa energia atuar de uma forma um pouco mais restrita e dentro daquele paradigma, daquela cultura, daquela crença. Né? Então, digamos que os cristais, do ponto de vista dos reinos da natureza até o momento conhecidos, ou mais popularizados, vamos dizer assim, porque ainda outros reinos conheceremos quando a gente tiver as nossas capacidades psíquicas mais despertas, né? Na verdade, eles continuam todos aí, mas a gente capta o que está à nossa altura captar, né? Então, no fundo, a gente não descobre propriamente coisas que passaram a existir. Digamos que a gente consegue tirar os véus e começar a enxergar o que já estava lá, mas nós é que estávamos cegos para perceber aquele aspecto dimensional que já existia originalmente. Então, digamos que o reino mineral, dentro dos reinos evolutivos da natureza, é aquele que conseguiu, historicamente falando, alcançar o patamar de maior estabilidade e sustentação da energia. Se você pegar o reino vegetal, ou o reino animal, ou o reino nominal, né? Ou mesmo reinos angelicais, arcangelicais, você já tem uma carga mais intensa de presença de energia emocional, de energia afetiva e de energia mental que vai dar o livre-arbítrio, né? Quando chega ali já na condição hominal e angelical, vai dar o livre-arbítrio. Por força desse poder de escolha e por força de vivenciar as experiências no mundo de uma forma mais emocional, mais passionalizada, mais visceral, nós perdemos a capacidade do reino mineral de conseguirmos sustentar por longo tempo, por eras, por milênios, uma energia sempre estável e em padrão constante, né?
Então, vamos dizer assim, que o reino mineral se tornou o reino especializado, ou com mestria em sustentação e estabilização da energia. É o que oscila muito menos, ou que precisa de muito mais interferência externa para gerar algum abalo, né, e desestruturação da energia original. Os cristais se codificam dentro de uma reprodução molecular constante, geométrica, estável, daí cristalina, né? Eles vão cristalizar, e esta vibração geométrica constante confere a eles essa sustentação que dificilmente vai ser quebrada, salvo que aconteça uma grande tormenta, uma grande pressão vulcânica, algum processo muito intenso geológico para abalar a estrutura original dele. Mas ele leva, às vezes, séculos, milênios para se formar e depois, para desfazer aquela estrutura original, não é qualquer coisa que derruba. E nós, seres humanos, estarmos em contato com o reino mineral de uma forma mais consciente e lúcida, entendendo que eles não são pura e simplesmente pedras, mas são seres em evolução e trazem em si toda uma centelha divina de sabedoria na essência deles, eles não são nem menos evoluídos do que nós, nem mais evoluídos do que nós. Mas digamos que eles conseguem um equilíbrio vibratório que nós ainda temos bastante dificuldade de conseguir, porque a gente ainda se compatibiliza muito com um comportamento psicológico animal reptiliano, muito instintivo. Né? Então a gente oscila muito facilmente de humor e qualquer interferência externa, dependendo do nível, age sobre nós e abala essa sustentação. O contato com o mineral mais constante e mais consciente, mais lúcido, nos faz estabelecer uma conexão vibratória mais profunda com essa estrutura molecular dele e com o Deva, ou com a inteligência divina que existe dentro dele, que entra em ressonância com a nossa inteligência divina, né? Quando nós permitimos e queremos e intencionamos de fato fazer essa conexão, e ele nos ajuda, ele nos ensina, transferindo dados informacionais, vibratórios, de como nós sustentarmos mais estabilidade na nossa energia e nos mantermos mais conectados com a nossa consciência divinizada, com o nosso self, e menos identificados com o nosso ego, né? Pelo menos identificados com esse nosso ego desgovernado, descontrolado, porque o ego não é um problema, o problema é quando ele é um ego inflado e ele ainda não está consciente de que ele deve estar a serviço do eu superior, do self. Então ele acha que ele pode mais que o self. Aí quando ele cria essa briga, ele se desgoverna. Quando ele se desgoverna, ele faz com que nós nos tornemos precipitados, com que nós nos tornemos intolerantes, com que nós nos tornemos revoltosos, violentos de várias maneiras, psicológicas, físicas, enfim. E o mineral, quando a gente consegue criar uma parceria de sintonia real com ele, ou quando a gente busca um trabalho profissional de alguém que já tem um adestramento psíquico para conseguir fazer essa sintonização se dar de forma mais direta. Ainda não sei fazer, mas através de um terapeuta habilitado e abalizado, eu consigo começar a criar esse vínculo de harmonização minha com o reino mineral. Então, eu começo a me apropriar, ele vai me transferindo toda essa segurança, estabilidade, foco nos seus objetivos, fé pessoal, recordação de que eu sou um ser divino e não sou tão pecador assim quanto tentaram divulgar que eu era, né? Me ajuda a me conectar com o meu aspecto mais luminoso. Assim como também me ajuda a ter mais consciência também dos meus aspectos sombrios, mas também a ter mais coragem e maturidade para enfrentar esses aspectos sombrios. Ele dá a estabilidade para você subir na luz que já alcançou e ampliar, e ele também dá estabilidade para você acessar a sombra que você não se sentia preparado para acessar, mas passa a conseguir acessar com lucidez e com mais estabilidade para caminhar, sem se desequilibrar tanto por ter acessado aquela região sombria da consciência. Se sentindo mais seguro daí por isso, né? Que legal, muito show.
Marcelo, gratidão, respondesse a pergunta, ou seja, temos muito chão ainda pela frente até a gente chegar, né, no patamar que o pessoal lá de Atlântida estava, a Lemúria estava, no sentido do relacionamento, da interação com essas energias, né, que Sem hoje dúvida. os cristais nos trazem cada uma na sua especificidade. Tem várias perguntinhas, tá? Cristais do fogo e da água, se os cristais são femininos e masculinos, né? Ou seja, se eles têm gênero, né? Se a energia Ah, feminina, a energia masculina também está nos cristais. E teve uhum. uma pergunta bem específica de cristal, diamante, Reikmer. Não sei se tu conhece. Ah, ok. Sim, 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 sim. Eu não Tá. conheço, nunca tinha ouvido falar. Mas, enfim, né, estamos aqui para isso. Então, o que tu pode nos comentar a respeito dessas questões, assim, energia feminina, energia masculina, né? Porque, tipo, hoje em dia tu busca na internet e tem lá os cristais recomendáveis para os chakras. Isso já é bem Certo. difundido, né? Mas, por exemplo, se um grupo de sagrado feminino, por exemplo, quer trabalhar com a energia dos cristais, qual cristal mais recomendável, né? A mesma coisa, um grupo de sagrado masculino, né? Enfim, nós tivemos um encontro Perfeito. holístico para a energia masculina, né? Então, isso Uhum. também está vindo cada vez mais à tona, né? De acolhermos os homens nas necessidades deles, né? De abordagem terapêutica das suas questões Sim, emocionais. sim. Então, conta um pouquinho mais sobre isso, assim. Tá. Então, assim, gente, vamos começar só. Na verdade, deixa eu pensar um elemento que faltou da explicação que eu estava dando antes, que foi na pergunta né, se os cristais nos aproximariam ou não da energia Vril, né? E aí eu dissertei sobre a energia, sobre as várias se subdividir conforme a cultura civilizatória, mas não entrei propriamente nessa questão. Então, assim, sim, de certa forma, essa conexão com os minerais atualmente é, está se dando. Primeiro, porque nós estamos tendo uma mexida na nossa estrutura de DNA, para sairmos de um DNA mais carbonado e irmos para um DNA mais sílico, ou seja, com silício. Esse silício é a base da formação dos cristais de quartzo, né? Óxido de silício, tá? Então, é como se nós estivéssemos passando por um processo vibracional planetário que nos coloca em reorganização molecular e DNA para nós nos compatibilizarmos mais com a frequência cristalina ou ativarmos mais a cristalinidade da nossa alma, do nosso espírito. E isso, obviamente, que remete a todos os processos históricos civilizatórios do planeta, em que esta mesma energia já atuou de uma forma mais contundente e o que hoje a gente está redescobrindo ser possível fazer tecnologicamente com turmalina negra para chapinha de cabelo, com quartzo para telas de cristal líquido ou relógio, para manter estabilidade e não atrasar as horas, né, esse universo todo tecnológico e de nanotecnologia usando cristais nas tecnologias de informação, isso lá em Atlântida e Lemúria eles já estavam mais do que carecas de fazer. Né? Isso, na verdade, é só a ponta do iceberg que a gente está começando a redescobrir do que nós perdemos em memória por mau uso de toda essa tecnologia acessada. Sempre pecando no mesmo ponto, né? Desenvolve muito conhecimento intelectual e pouco desenvolvimento moral e ético para usar essa base intelectual. Então, quem sabe a gente aprende desta vez nesta geração civilizatória. Tomara, né? E essa energia Vril, ela vem como consequência. Conforme nós vamos acessando mais o universo dos cristais e de todas as terapias integrativas, de toda a medicina vibracional, vamos tirar de terapia e vamos chamar de medicina. Medicina vibracional como a grande ciência, quanto mais a gente vai entendendo de vibração, de ondas, de partículas, de magnetismo, de eletromagnetismo, de estabilização de onda, de ressonância. Quanto mais a gente entende de todo esse universo, tanto mais nós vamos abrindo campo consciencial para que a energia Vril
volte à luz da nossa consciência. Ela não foi, vamos dizer assim, sufocada, no sentido de ter sido nos retirada. Ela está sempre em nós. A questão é que para nós acessarmos a frequência dela com lucidez e consciência, precisa nós nos apropriarmos de informações sólidas, bem embasadas, e que casem espiritualidade com ciência, né? Que a gente volte a unir esse divórcio que houve na história entre ciência e espiritualidade, como se fossem coisas distintas, quando não é. Na verdade, espiritualidade é uma modulação de leis da ciência, né? E existem leis que a ciência vai descobrir através da espiritualidade também, mas que é uma única coisa, são leis universais. E aí a gente volta a ativar a consciência vril dentro de nós, que é de altíssima potência. Digamos que a consciência vril nada mais é do que a consciência kundalínica na sua máxima potência de expansão e entendimento sem deslumbramento desta força, né? Então, vamos dizer assim, é o acionamento da energia crística dentro de nós. Falar em energia crística, ou Kundalini ativa em equilíbrio, ou energia vril, é praticamente falar da mesma coisa. São só nomenclaturas distintas, né, conforme linhas filosófico-culturais. Então, dito isso, agora a gente entende, então, a conexão que os cristais podem nos ajudar a ter com a energia vril. Agora vamos para a questão de gênero, né? Gênero da energia. Na verdade, não há gênero na energia, há polaridade na energia. E existe uma convenção estabelecida do que é uma polaridade dita mais masculina ou uma polaridade dita mais feminina, né? O gênero, normalmente, ele vai estar mais associado a uma manifestação de sexualidade e de órgãos reprodutores compatíveis. Então, que vão dar o gênero masculino e o gênero feminino. Mas, do ponto de vista da energia, existe a energia una que se bipolariza entre ativa e passiva, yang e yin, masculina e feminina, luz e sombra, dia e noite, expansão, contração, né? Então, é esse processo que une essas possibilidades de expansibilidade e de atratividade, né? De proatividade e de recolhimento, de batalha, luta e repouso, então trabalho e descanso. E essas polarizações é que geram o yin e o yang em todos os seres da natureza, em tudo que existe. Então, existe a polaridade yang e yin relacionada a frequências de sons que vão ativar mais o aspecto yang, sons que vão ativar mais o aspecto yin, ou mantras, seja lá qual for a linha de abordagem. Existem cores-luz que vão ancorar mais intensamente uma energia polarizada yang, cores-luz que vão polarizar mais intensamente uma energia yin. E aí, por exemplo, o sagrado feminino e o sagrado masculino está associado a isso, né? Então, existem sons, cores, odores, minerais, plantas, e nós poderíamos pegar uma infinidade de outras, talismãs, mandalas, geometrias sagradas, formas, né? Que remetem ou a um aspecto mais de docilidade, de acolhimento, de amorosidade, de aconchego, de unificação, de nutrição, de proteção, de familiaridade. E existem frequências que estão mais associadas à luta, determinação, garra, coragem, firmeza, audácia, disciplina, né? Enfim, coragem para ir para o campo de batalha, para o campo da ação, que estão mais ligadas ao que se remete a um arquétipo do masculino, né? Então, também tem essa energia de, por exemplo, que nós associamos na linha espaço-temporal, passado e futuro. Poderíamos dizer que o passado se associa a uma energia mais yin,
porque ela é mais passiva, porque ela já passou, porque ela é menos ativa. E o futuro acaba se associando a uma energia um pouco mais yang, não que todas elas não possam ter as duas, tem, mas existe uma predominância de uma sobre a outra, porque o futuro ainda é o que está por vir, é o que depende da realização do aqui e agora, é o que depende de você ser determinado e convicto para fazer ou não. Se você fizer, vai gerar um resultado. Se você não fizer, né, e de alguma forma fugir daquela caminhada, vai gerar outro resultado. Então, é a disputa, né, ou a luta pelo equilíbrio entre Yang e Yin. Nos minerais, nós temos algumas pedras que têm frequência com predominância maior feminina, não feminina pelo sexo, feminina pela polaridade, pelo arquétipo da polaridade. E temos minerais que se associam um pouco mais intensamente a uma energia yang, mais masculina. No cristal de quartzo, especificamente, que é o cristal translúcido, né? Ou no máximo aquele mais enfumaçado, esbranquiçado, não totalmente transparente, existem formas geométricas que aparecem nele, não em todos os minerais, mas em alguns, em que você tem ali o que se chama de elo do tempo passado ou cristal fêmea, elo do tempo futuro ou cristal macho. E existe ainda aqueles que são híbridos ou que são a dupla polaridade. Eles têm tanto a geometria que associa elo do tempo passado quanto elo do tempo futuro no mesmo cristal. Aí você tem um transgênero, ele consegue transitar entre o yin e o yang energeticamente falando com mais facilidade, o fluxo dele. Então, uns vão ser usados mais para acessar a consciência pretérita e questões que Seria estão tipo mais guardadas. um mais yin e outro mais yang? Aqui nós teríamos o quê? Nós temos um cristal lapidado, esse que está na mão direita da Sandra, mas na esquerda de quem está olhando. Um cristal de lapidação rolada, ou seja, ele não tem nenhuma faceta com mais destaque expressivo, e o outro é mais bruto, com as suas facetas ali de geometria se apresentando. Mas não é nesta lapidação que vai determinar se ele é elo do tempo macho ou fêmea. Na verdade, numa configuração que tem na faceta do cristal, que é um paralelogramo, quando aparece a figura de um paralelogramo, imitando tipo um acento agudo, né? Então, mais para a direita, ele é elo do tempo macho, tá? Ou está associado a uma energia mais yang e ligado a futuro. Quando aparece o paralelogramo apontado como se fosse uma crase, um sinal indicativo de crase ou acento grave, para o outro lado, para a esquerda, né? Então você tem daí um elo do tempo fêmea ou ligado a passado. Tá? Deixa eu ver se eu encontro um aqui para mostrar para vocês. Eu já ia te perguntar se também está relacionado a esses desenhos que a gente identifica dentro do cristal. Porque tem algumas especialidades do mineral que depende das incrustações internas ou das inclusões do mineral. E tem outras que dependem da configuração externa, da geometria fora dele. Tá? Eu acho que eu não estou com nenhuma mão aqui. Mas pensem num paralelogramo, que seria mais ou menos uma figura assim. Ó. Deixa eu desenhar. Fica tipo não é isso, aqui. né? Peraí, já olho. Deixa eu só fazer um aqui para mostrar para o pessoal. Tem esse daqui também, mas ele é mais para rolado. E é outro cristal. Não é isso nas facetas. Aí é o olho de tigre, mas daí não, ele está rolado. Não, vai aparecer bem nessas facetas aqui do cristal, de uma ponta natural. Ó. Só que nesse aqui não tem, nesse que eu estou na mão. Mas vai aparecer esse desenho aqui, ó. Se ele estiver indicando para lá ou para cá. Então, um é elo do tempo macho e trabalha mais energia do futuro,
outro é elo do tempo fêmea e trabalha mais a energia do passado, dentro da nossa própria consciência. Então, alguns podem ser usados para terapias de vidas passadas, dependendo do caso, para acesso mais facilitado a frequências do pretérito, que pode ser nesta mesma encarnação, na infância, adolescência ou em experiências anteriores. E outro não é que necessariamente vai acessar vida futura, mas vai ajudar a acessar mais uma consciência lúcida de se você continuar caminhando por onde está caminhando, com os padrões de crenças que você tem e comportamentos que tem agora, qual a tendência maior de um futuro a se configurar dentro desse padrão de atitudes e lei de ação e reação, né? Então é isso que ele ajuda a sintonizar. Não que necessariamente só para alguns médiums que têm uma capacidade muito ostensiva de mediunidade de profecia, que às vezes esse cristal ajuda a projetar realmente para futuros, não só dele, mas da humanidade como um todo, né? Do processo evolutivo do planeta. Mas daí não necessariamente nem precisa desse elo do tempo. Por exemplo, tinham sensitivos que, usando bola de cristal ou usando outras formas cristalinas, conseguiam igual. Mas, na verdade, o cristal só ajudava a calibrar a pineal da pessoa, que já tinha facilidade para conectar com a linha espaço-tempo, e ela, então, transitava com mais rapidez na linha espaço-temporal. Não era a forma do cristal propriamente que dava essa habilidade para a pessoa, só ajudava na sintonização. Tá? Então, respondendo assim sobre o cristal macho-fêmea, basicamente é isso. E, por exemplo, cristais como a água marinha, que trabalha uma energia mais de elemental água, o próprio quartzo rosa, ou opala rosa, rodonita, rodocrosita, as pedras mais rosas, né? Exato. Esse é um quartzo rosa. Vamos dizer assim, ancorar mais facilmente a conexão do ser humano com o seu sagrado feminino. Não importa se nós estamos falando de um homem acessando o seu sagrado feminino ou uma mulher, ou um bissexual, ou um transgênero. Não estamos entrando aqui em orientação sexual. Estamos falando em polaridade do feminino divino dentro de nós e do masculino divino dentro de nós. Tá? E outros minerais, tipo o olho de tigre, tipo o quartzo verde, tipo a esmeralda, tipo o quartzo fumê, tendem a ser de uma energia mais proativa, mais intensa e mais indo para campo de batalha mesmo. Então, uma energia com predominância yang, não exclusivamente esse aqui é yang. yang também? Aí, acho que é um lápis lazuli, esse azul aí. O lápis lazuli. Essa é lápis yang? lazuli. Essa trabalha uma energia mais yang, mais mental, né? Ela trabalha quanto mais para o azul índigo, tanto mais conexão com a glândula pineal, tanto mais expansão de consciência, conexão com dimensões superiores, mentores, guias e etc. Maravilha. Foi uma das perguntinhas também a questão dos cristais do fogo e cristais da água. Eu acho que a pessoa estava pedindo alguns exemplos, né, de cristais do fogo e cristais da água. De repente deve estar querendo equilibrar essas questões. Na verdade, até se foi uma pessoa que fez a pergunta que veio aqui em atendimento terapêutico, e eu dei para ela como tema de casa pesquisar os cristais do fogo e os cristais da água, não vai ser na live que eu vou dar a resposta para ela que vai pesquisar. Tá? Mas o que acontece? Tem cristais que, primeiro, que se formam dentro de uma energia com predominância mais vulcânica. Aqui, Cristina Barbosa. A Crista Barbosa. Pois é, esse é o teu tema de casa, Crista. Não vai ser na live que eu vou te dizer agora. E tem outros cristais que vão se produzir mais no fundo oceânico, ou mais próximo junto aos corais, ou nos leitos de rios, né? Ou no fundo, assim, dos rios, e que daí traz mais intensamente na sua formação cristalina.
e no seu campo energético predominante a vibração da água, né? Então, uns vão conseguir trabalhar mais intensamente, só para dar uma dica assim por alto. Uns vão conseguir trabalhar mais intensamente o equilíbrio emocional, a transição entre os altos e baixos da vida, né? Essas oscilações inerentes à água, a flexibilidade para você contornar os obstáculos, como a água faz, né? Ela vai indo e vai contornando, encontrou um obstáculo, ela é mole o suficiente para passar ao redor daquele obstáculo e seguir, e não deixar que o obstáculo barre o movimento energético dela. Então, tem cristais que atrasem mais essa energia, que nos ajudam a ancorar essa flexibilidade. E os mais ígneos são aqueles que vão nos... Nós só temos que ter cuidado, que alguns ígneos podem nos deixar excessivamente faca na bota, vamos dizer assim, né? Muito contundentes e às vezes, em nome de querer ser mais objetivo e categórico, porque a energia ígnea, ela é peremptória, ela não duvida, ela sabe onde ela tem que chegar, ela queima o que ela tem que queimar, existe determinação, existe, vamos dizer assim, e existe, dependendo da intensidade, até um descontrole desse fogo. Então, eu tenho que saber trabalhar com uma energia mais ígnea, mas ela é necessária diante das situações mais desafiadoras da vida. Eu tenho que ter um fogo interno para fazer a coisa acontecer. Do contrário, eu me assusto com o tamanho do bicho e não quero enfrentar o bicho. E aí corro do bicho. E aí eu vivo eternamente atemorizado pelo bicho que eu não sei enfrentar, né? Sim. O Gustavo pergunta se faz alguma diferença o tamanho do cristal que a gente... Total. É, Total diferença. Total tipo, diferença porque o tamanho... pedrinha, né? É, Pedrinha rola. o tamanho do cristal, gente, vai depender, assim, ó, da especificidade de para que você quer usar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma terapia meditativa, cristais que caibam na palma da sua mão ou que caibam no seu chakra frontal ou que caibam aqui no centro do seu peito, na área do timo, no cardíaco, etc., menores e mais facilmente adaptáveis ao seu corpo, é o ideal proporcionalmente falando para ativar a vibração. Você vai expandir o seu campo áurico no processo meditativo, o campo áurico vai estimular a vibração do mineral, o mineral vai entrar em ressonância com o seu campo áurico e você vai ter os acessos. Mas, se você vai trabalhar, por exemplo, como um terapeuta com minerais, e você vai ter um trânsito muito grande de pessoas no seu ambiente, pessoas com as mais variadas formações religiosas, com as mais variadas crenças, com os mais variados contextos familiares e ambientais que frequentam, às vezes mais tranquilos, às vezes bem mais hostis. Dependendo do tipo de processo obsessivo que a pessoa possa carregar e que necessite de tratamento, né? Desde coisas brandas até processos magísticos muito intensos e até processos de subjugação espiritual. Então você vai ter que ter pedras que que pelo seu tamanho, o campo eletromagnético delas consiga ter uma abrangência, uma aura de extensão maior, que consiga garantir uma sustentação magnética maior daquele ambiente, né? Ou dependendo do tipo de trabalho, que vai mexer com energias muito contundentes, né? Com demandas muito fortes, não vai ser uma pedrinha daquelas de talismã de garrafinha que vai fazer cócega nesse tipo de energia. Então você precisa, tipo uma dessa. Então isso é uma pedra como a que a Sandra mostrou ali antes, a redondinha. Dá para você usar numa garrafa de água, por exemplo, fazer um elixir, né? Dá para você colocar dentro de uma xícara de chá para potencializar a frequência do seu chá e beber o chá também com energia mineral. Dá para aplicar sobre um chakra, mas não dá para trabalhar num trabalho de demanda e desmanche de magia negra, por exemplo. Não vai fazer nem cócega. Então, vocês têm que pensar assim, bom, qual é a proporção eletromagnética que eu quero alcançar? Primeiro, eu entendo de eletromagnetismo, eu sei manipular a energia eletromagnética, eu sei como eu faço para acionar isso na frequência dos minerais. Se eu não sei, eu vou buscar conhecimento suficiente, aprofundamento, e daí mexer
Porque o que a gente está tentando passar aqui para vocês, queridos, não é nós fazermos só aquilo que popularmente se convencionou chamar de esoterismo. É trabalhar, é manipular energia de ciência espiritual ou medicina espiritual. Então, você tem que ter muito conhecimento de causa, de onde está acionando, que campo magnético é esse, associado a qual chakra, associado a qual meridiano, a qual plexo nervoso, o que que causa de efeito positivo, o que que causa de efeito negativo, quando está em harmonia, quando está em déficit de energia, quando está com superprodução de energia. Se você entende muito pouco sobre isso, não dá para sair pegando qualquer pedra e trabalhando com pedra, né? Então, primeiro vamos nos apropriando, nos fundamentando, para depois poder usar essas ferramentas. É a mesma coisa que a gente querer pegar um bisturi, só porque a gente teve acesso a ele, e dizer que a gente sai conseguindo fazer cirurgias porque nós conseguimos comprar um bisturi. Se eu não tenho a ciência de como usar o bisturi, de como depois suturar aqueles tecidos, de como não deixar infeccionar, não adianta eu ter só o bisturi, né? Então, mineral é a mesma coisa, assim, não vamos usar só por superstição, vamos usar por conhecimento de causa também. No ambiente, ele sempre vai potencializar muito a energia do lar e harmonizar. Mas eu tenho que saber o que usar mais embaixo, o que usar mais junto às aberturas, o que usar mais em cima, as pedras de linha de frente, as pedras que são soldados combatentes de energias hostis, as pedras que ancoram energia superior e de mentores, mas que não vão fazer o mesmo trabalho tão denso quanto as outras pedras que trabalham com energias mais, vamos dizer assim, agressivas e que tentam desequilibrar o nosso campo. Aí eu tenho que saber onde assentar cada coisa. Para isso existe estudo, formação. Eu vi que uma pessoa perguntou aqui, como saber se a fonte que eu estou consultando de livro ou da internet é segura ou não sobre esse assunto. É delicado. O que eu recomendo é assim, veja quem escreveu o site, veja quem escreveu o livro, tenta dar uma estudada da biografia de quem escreveu o site e o livro, ver qual é o tempo de experiência real que essa pessoa tem com minerais, ou se ela acessou outras literaturas e construiu um material dela sobre minerais, mas que é a cópia da cópia, que não é a prática dela com os minerais, né? Veja se ela tem relatos de caso de pessoas que passaram por vivências com ela usando os minerais ou que aplicaram recomendações que ela deu e o quanto isso gerou real transformação na vida dela ou não, naquele setor. Isso vai ajudando a dar mais base para ver se realmente a pessoa sabe do que está falando ou não sabe, né? Falando ou escrevendo. Então, porque tem muita literatura que foi construída em cima de outras literaturas. Né? Tem muitos sites que foram construídos em cima de vários livros e de outros sites que nem acessaram o livro original. Buscaram no outro site, acharam bonitinho o texto, copiaram e colaram. Né? E aí, para todo efeito, eu sei falar sobre pedras. E não é bem assim que funciona. Né? A gente precisa... Acho que algo muito importante no universo espiritual é você trabalhar com estudo, formação teórica e imediata experimentação prática. Você faz laboratorial. Você tem que ir vivenciando e sentindo. Como é que veio energia para mim? Como é que não veio? Harmonizou, não harmonizou? Me sobrecarregou? Me deixou muito desgastado, saí perdendo energia. Então, o que está faltando? Onde é que eu ainda não entendi direito como manipular? Onde é que eu abri brecha? E você ir se experimentando energia, dos outros e do ambiente e vendo como você vai fazendo para adquirir mais domínio sobre esse ramo todo. Né? Que nem falar de pedra dos signos. Tudo bem que existe uma regência astrológica, astronômica de determinados planetas incidindo vibratoriamente, magneticamente, com mais compatibilidade em relação a determinadas pedras. Mas eu, sinceramente, não sou favorável a você adotar pedra por signo. Por quê? Primeiro, porque o seu signo não é o seu signo. O seu signo é o seu signo, mais o regente, né? Mais a lua, mais todas as configurações da hora, do momento, do local. E é todo um mapa que não é só dizer que eu sou de Capricórnio ou de Câncer, ou de, né? Enfim, então dizer que a pedra tal é de Capricórnio, usa a pedra tal, ela resolve todos os problemas da tua vida. É mentira, né? É manipulação. Nenhuma pedra resolve todos os problemas da nossa vida e cada pedra tem a sua especialidade.
vibratória. Então, o que eu tenho que analisar? Eu não tenho que analisar qual é o meu signo, eu tenho que analisar quais são as minhas especificidades vibratórias, o que eu tenho de potencial, o que eu tenho de carências vibratórias e que eu não consigo repor sozinho, que eu não me sinto com forças para isso suficiente, ou com consciência, e aí eu busco os minerais que têm mais adequação para me ajudar a fortalecer aquela área que é mais defasada da minha vida. E daí não é um mineral, nem dois, é uma composição, é uma constelação de minerais que vão te dar a frequência necessária. Às vezes para colocar no ambiente, às vezes para usar junto a fitoenergéticos, às vezes para colocar sobre os chakras, às vezes para processo meditativo. Você vai ter que ir passando por uma série de camadas de acesso às frequências dos minerais para daí ocorrer, então, essa interação maior, certo? Maravilha. Ou seja, mais um caso em que o melhor caminho é se consultar um especialista, né? Verificar quais são as possibilidades de melhor combinação desses minerais para te beneficiar tudo que essa possibilidade oferece, né? Possibilidade dos cristais aí e suas energias. É isso aí. E sempre buscar o histórico da pessoa e o trabalho que a pessoa realiza para você se certificar de que ela de fato já está especializada naquilo. Porque ela pode se dizer especializada, ou ela pode até ter diplomas que abalizam ela como especializada, e não porque ela fez um curso X ou Y, o que não significa que ela tem 20, 30 anos, 10 anos, né, com dezenas, centenas de pacientes que ela atendeu caso a caso, vendo resultados positivos, vendo erros, corrigindo erros, aprendendo com os erros, para daí dizer que de fato ela está especializada naquele campo, né? Então, que a gente cuide menos do que nós falamos ou propagandeamos de nós, mas o resultado das nossas vivências que comprovam que a nossa propaganda que ela é coerente, né? Ela converge com aquilo que a gente divulga do trabalho que a gente realiza. E aí sim, aí você pode se entregar com mais respaldo e com menos chances de passar realmente por mistificações de qualquer natureza ou má fé, né, no uso das suas crenças espirituais, que é uma das coisas que acabam vulgarizando demais o movimento espiritual ou espiritualista, é esse excesso de pessoas que, em tese, estão habilitadas para muita coisa, mas na hora prática do vamos ver, às vezes não tem toda a formação necessária, né? Eu canso, às vezes, de conversar com pessoas do ramo terapêutico e daí começa a falar sobre chakras, sobre dimensões, sobre processos obsessivos, sobre, né, corpos de energia, sobre uma série de questões, e aí as pessoas vão demonstrando que elas até têm o diploma numa área, mas não tem um embasamento realmente vivencial sobre cada um desses pontos, que vai dar alicerce para ela conseguir usar aquela técnica com toda a especialidade possível, que realmente precisa e deve, né? Para não agravar o quadro que você já está trazendo, você já está indo pedindo ajuda. Se a pessoa não souber o que está fazendo, ela pode agravar o teu quadro e não ajudar realmente. Então, isso é muito importante para a gente alertar todos, né, Sandra? Todos nós, né? E nós ficarmos atentos o tempo inteiro e nos especializando também o tempo inteiro, porque de quando em quando os nossos próprios conhecimentos por outras coisas que vão chegando, né, e que a gente tem que observar, assim. E é isso. E a experiência vai dando essas possibilidades, né, de entendimento, de percepção. Se tu não tem um conhecimento bem embasado em prática e em estudos, tu nem te percebe das evoluções, né, que são proporcionadas para ti. Bem isso mesmo. É isso aí. Querido, assim, ó, eu te perguntei só a metade das anotações que eu tinha feito, tá? Eu acho que nós vamos ter que repetir, fazer mais uma live. Beleza. O assunto é maravilhoso, né? O tempo se escoou de uma maneira assim que eu dei 2 piscadas quando eu vi a 4:07, né? Então, para não ficar pesado, né, para todos nós, assim, e eu sei que tu tem as tuas agendas aí de atendimento, né? Então, a gente agradece, né? Tava maravilhosa a tua explanação, como sempre, tu é um professor nato, né? Tu nasceu para isso. Obrigado. A tua didática é fantástica, assim, tu tem o dom da explicação pela palavra, menino, incrível. Muito boa. Obrigado. Todas
muitas palestras tuas que eu escuto, a gente fica assim paralisado escutando, porque realmente o que tu fala a gente absorve, né? Muito bem colocado, muito bem embasado. A gente vê que tu tem tudo que tu explana, que faz parte de ti tudo que tu explana, né? Então, Entrego todo o meu amor no que faço aqui. é verdade. E os teus mentores, eles sabem disso, né? Eles com certeza são muito felizes em te ter como instrumento para poder passar toda essa realidade, conhecimento, embasamento, tudo. Super gratidão por tu estar aqui hoje Da colaborando mesma com forma. um Obrigado, grande muito abraço obrigado, para Sandra, todos. também, e obrigado pelo trabalho que tu vem realizando dentro do campo holístico, né? Obrigado pela tua dedicação, obrigado por esse teu espírito de unificação de potencialidades de tantos terapeutas, por essa iniciativa do projeto Todos Juntos, né? E pelo quanto isso já está representando pilares desta nova era, entende? Já são as marcas e o legado que nós estamos deixando para uma nova consciência de humanidade menos competitiva e mais apoiadora às habilidades uns dos outros, sem medo de ser feliz, sem medo de perder cliente para o outro, que não sei o quê, porque a ideia não é essa, a ideia é nós aumentarmos as pessoas que a gente pode ajudar, difundindo os talentos, os dons que cada um de nós tem. Ninguém vai sair perdendo, todos vamos ganhar muito mais. Com Tanto os certeza. pacientes quanto nós terapeutas, né? É Então, verdade. muita gratidão pela honra que tu é, meu amor. Gratidão, amado. Gratidão a todos os que estão aqui conosco, né? Durante toda a live teve várias pessoas participando, foi uma live bem interativa, né? Agora, quando eu concluir ela, eu vou ver todos os que estavam conosco, mas desde já deixo aí meu beijo, meu abraço para todos os que estavam conosco, né? Agora podemos ir tomar o nosso cafezinho. Como eu gosto de dizer, a oportunidade da live aqui do Projeto Todos Juntos é uma oportunidade da gente se ver, né? De É estarmos verdade. juntos para tomar um cafezinho da tarde. Não podemos estar presencialmente ainda, mas pelo menos virtualmente essa oportunidade serve para isso. Pelo menos para mim, Sim, me passou muito essa sensação ao longo desse tempo todo, né? De me sentir um pouquinho mais próxima de todos os que estão aqui conosco. com Então, gente, certeza. um beijo grande E para todos. isso, só para dizer, gente, tô vendo ainda a pergunta ali, né? O diamante Herkmer. Vamos deixar então na próxima live eu trago daí especificamente sobre. Deixamos anotado para a próxima. E aí a gente Isso. segue o barco tratando disso também, tá, queridos? Beijo no coração de todos, obrigado pela audiência. Uma boa tarde a todos. Nos vemos então na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau. Tchau, Obrigada, beijo. Marcelo. Beijo. Tchau. Beijo, amado. Tchau.